tudo bem? Eu sou o Christian Davi. Hoje quero falar para vocês sobre o meu o primeiro livro que eu escrevi. O livro que eu escrevi quando eu nem pensava ainda em ser escritor. O livro se chama O Monge Rei e o Camaleão. Na verdade, esse livro que eu mostrei para vocês não é exatamente o primeiro livro que eu escrevi. O que eu quero dizer com isso? Ele é uma segunda edição. Ele foi publicado primeiramente através do financiamento do FUNPROARTE, que é um fundo de amparo à cultura que existia aqui em Porto Alegre. Na verdade, foi em 2005 eu fui contemplado com esse fundo. Hoje em dia não está mais funcionando, acho que ainda existe, assim, em teoria, né, o conceito lá e a lei, mas o fundo não está funcionando, não está sendo executado. Certo? Mas era muito interessante, porque ele financiava projetos de literatura, dança, música, teatro, de artes, enfim, né, artes plásticas. Ele financiava esses projetos, então a pessoa lia o edital, preenchia os formulários, fazia as justificativas, enviava os documentos e ela podia ser, então, contemplada com financiamento. Foi o meu caso. Eu não tinha nem ideia do que eu estava fazendo, na verdade. Eu tinha escrito duas histórias em 2005, uma chamada O Monge Rei e a outra chamada O Camaleão. E eu achei que estavam interessantes, pensei em publicar, assim, não pensava em ter uma carreira na escrita, mas pensei em publicar. E aí então eu entrei com esse projeto e quando eu vi eu tinha sido contemplado com financiamento, e aí então eu comecei a me mexer para publicar o livro. Eu não tinha muita ideia de como é que se fazia um livro. Hoje em dia eu tenho um pouco mais de tanto conviver com o pessoal das editoras e até de participar de algumas produções de livros em algum nível, né? Mas na época eu não tinha. Eu fiz as coisas de uma maneira meio artesanal. Chamei um amigo para ilustrar, um artista plástico muito bom, mas não tinha tanta experiência em ilustração, mas se animou. O projeto gráfico também, né, não foi feito por exatamente um especialista, foi feito por uma gráfica, então eles fizeram uma coisa mais enxuta, mais simples. E ele saiu primeiro com essa capa aqui, ó. Ele se chamava O Rei e o Camaleão, e até vou revelar para vocês, eu não botava meu nome certinho como eu boto hoje. Hoje meus livros eu assino com Christian Davi, nessa época eu assinei com CN Davi, certo? Botando junto minha letra inicial do nome do meio. Mas foi interessante, através desse livro então eu publiquei o livro, através desse financiamento publiquei o livro e comecei a participar de todos os eventos que eu podia e tal. E só que a gente recebe toda a edição e não tendo contatos no meio literário, a gente fica meio perdido com aqueles 900 livros que eu recebi, né? Não sabia o que fazer. Mas foi interessante. Aos poucos eu fui me divulgando e participando de visitas em escolas e tal. Alguns anos depois, quando eu já não tinha mais nenhum livro, além desse exemplar aqui, né, que eu guardei, quando eu não tinha mais nenhum, eu então mostrei para uma outra editora. Na verdade, a primeira vez não tinha sido exatamente para uma editora, foi uma produção própria. Então eu mostrei para uma editora e era um livro que eu circulava bastante ainda, eu fui em muitas escolas devido, né, à compra desse livro. E então propus para uma editora para a gente fazer uma repaginação. Eu acrescentei um capítulo, fiz uma revisão muito mais apurada do que da primeira vez, porque tinha sido feito, como falei, muito artesanal, mas foi bom, no sentido de que eu pude entrar no mundo da literatura como escritor. E aí, então, essa editora, a editora Besouro Box, uma editora com muita experiência no ramo, que faz livros muito bonitos, né? Então, ela fez toda a diagramação nova e todo o processo aqui de produção do livro, certo? Consta também com algumas ilustrações internas. Quem faz as ilustrações é o Marco Sena, que faz também a capa, ele é um craque nessa questão de ilustração digital. E o livro ficou, acho que, bem mais interessante, né? Foi bom a primeira versão, eu não escondo e nem renego, mas claro que essa outra versão, a segunda edição dele, em 2013, ficou bastante mais profissional, ficou um livro para quem realmente quer ter uma carreira, certo? E também tem sido muito legal, ele já está, na verdade já está, então essa é a nova edição, que foram de 3.000 exemplares, também já está esgotada, certo? Já esgotou, já não temos quase mais nenhum, talvez uns 50 ou 40, que às vezes para uma escola é pouco, né? E pelo menos de acordo com a última relatório que a editora me deu.
Mas ainda assim é possível encontrar, como eu falei, na editora, buscando no site da editora Besouro Box. E também a gente tem ideia de em algum momento fazer uma nova edição. Como eu publiquei muitos livros depois, eu acabei ainda vendendo esse livro, portanto que ele esgotou, mas acabei que eu tenho vários outros livros para oferecer para as escolas, e como eu já trabalhei muito com esse primeiro livro, eu acabei deixando ele um pouquinho de lado e combinamos junto com a editora que iríamos esperar um pouco mais. Mas é provável que em algum momento esse livro seja republicado, né? Na verdade, até tem uma coisa curiosa. Uma das histórias foi vendida por uma dessas empresas que fazem lembranças de festas infantis, a história do camaleão. São duas histórias, então, né? Uma é uma história numa época medieval, de castelos e cavaleiros, e a outra num futuro onde tem assim situações interplanetárias, viagem entre planetas e tal. Né? E justamente essa história do camaleão, que é a segunda história de ficção científica, ela foi vendida então por uma dessas empresas que fazem lembranças infantis para festas de criança, que no caso eles fazem um livro personalizado para cada criança, com nome, com informações, com uma foto da criança e tal, no livro, né? E então essa empresa me comprou os direitos de, por alguns anos, poder então fazer a utilização dessa história nos seus brindes promocionais, aí, nas suas lembrancinhas de festa. É uma história que eu gosto bastante, tá? Eu acho que é divertida. Eu procurei, e foi por isso que ela foi, inclusive, financiada pela prefeitura, através do FUNPROARTE na época. Eu procurei utilizar assim, uma linguagem de fácil acesso, talvez seja um livro que sirva de ponte para a pessoa que ainda não está acostumada a ler literatura. Eu misturo um pouco assim a linguagem das séries, do cinema, talvez dos quadrinhos, do RPG, dos jogos de videogame, no sentido do acesso à palavra, com uma linguagem um pouco mais simples, talvez, mas sem deixar de ser literária. E então essa foi a minha ideia inicial e deu certo, né? Nós estamos já aí na nossa segunda edição. É isso por hoje, gente. Até mais.